Olá, uma ótima tarde para você. Na semana passada, novos membros do Rotary Clube Jardim Casqueiro tomaram posse. Confira na reportagem. O Rotary Clube de Cubatão do Jardim Casqueiro realizou uma reunião para que novos membros pudessem tomar posse. 8 jovens acima de 18 anos agora fazem parte do Rotaract, cada um com sua profissão. E o pensamento dos jovens é seguir o caminho do Rotary Clube, trabalhar para a comunidade e todos com o distintivo no peito. E agora são rotaractianos. O Rotaract nada mais é do que um clube de jovens que procuram desenvolver liderança por meio de projetos voluntários. Então nada mais justo do que a gente ajudar a nossa comunidade e ao mesmo tempo se ajudar. Seja por meio de soft skills, hard skills, habilidades que a gente adquire no meio de trabalho e também no meio social, para que a gente possa desenvolver ainda mais nós mesmos, claro. E 8 jovens irão tomar posse hoje, estão extremamente animados, empolgados? Exatamente, lógico, não tem como. O Rotaract é um meio muito interessante, então nada mais justo que estar animado para isso. E eu, principalmente, receber esse pessoal aqui no Rotaract faz todo sentido para que a gente consiga ainda mais trazer projetos. Agora, o desenvolvimento dos jovens do Rotaract não significa que seja este desenvolvimento apenas para jovens? Exatamente. A gente trabalha com pessoas ali de 18 anos até mais ou menos 30, né? Sem necessariamente um limite. Mas a ideia é que a gente consiga ter esse desenvolvimento pro jovem, ou seja, pro voluntário, mas também para quem a gente atua. Seja idoso, animal, em questão de prevenção de doença, qualquer área em relação ao Rotary, a gente também atua em relação ao Rotaract. Logo depois da posse dos jovens do Rotaract, foi a vez de mais 2 pessoas que agora fazem parte do Clube do Jardim Casqueiro. E na sequência, 24 pessoas passaram a compor o Rotary Satélite, onde as reuniões acontecerão a cada 15 dias, com ideias, planejamentos, soluções e projetos. A empresária Ruth de Oliveira mostrou-se feliz com a nova atividade que irá realizar. Bom, é com muita alegria que eu estou tomando posse do Rotary Satélite, já que ele tem foco com planejamentos, com projetos, então é com muita alegria que eu tomei essa posse. Para a presidente atual do Rotary Clube Cubatão do Jardim Casqueiro, Célia Maria de Azevedo, foi uma noite muito especial para todos os rotarianos e a chegada de novos integrantes para o clube só fortalece ainda mais a vontade de ajudar outras pessoas. É uma noite especial e eu estou muito feliz porque mais pessoas quer dizer que nós também podemos ajudar muito mais na nossa comunidade. E a nossa visão é trabalhar com projeto, intercâmbio para os jovens e fazer uma diferença na nossa cidade. Bom, você foi muito elogiada neste começo de mandato. O crescimento do Rotary também nas suas mãos. Aumenta a sua responsabilidade? Com certeza aumenta, porque o Rotaract e o Rotary Satélite, nós somos os padrinhos, nós temos que dar suporte. Então nós tivemos um crescimento de mais de 100%. Então vem muito trabalho pela frente. O Reginaldo entra, toma posse como presidente, eu vou ser a tesoureira. Então assim, o trabalho continua, os companheiros, todos os companheiros do clube, cada um tem a sua função e nós vamos ajudando um ao outro e conseguindo resultados. E a participação dos jovens no Rotary, que coisa bacana isso. É maravilhoso, porque o jovem tem a língua deles, tem a língua própria, eles vão participar de conferências, eles vão conhecer outros jovens do estado, eles vão usar aquele blazer cheio de bottom, eles têm todo um ritual deles, eles vão amar e com certeza vão trazer mais jovens para isso. Vamos juntos conferir outros assuntos do dia. INSS devolverá mais de 290 milhões para aposentados e pensionistas. Presidente Lula chega à China para participar de reuniões bilaterais. No quadro Saúde e Pena de hoje, nossa conversa será sobre o Maio Laranja com o combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes. Segunda-feira, 12 de maio de 2025, vamos juntos, começamos mais uma semana e também mais uma edição do seu N1. No último sábado, diversos postos de saúde do nosso país realizaram um dia D contra o vírus da gripe, após o número de brasileiros infectados aumentarem aqui no nosso país.
Aqui na cidade de Cubatão não foi diferente, o nosso jornalismo acompanhou a aplicação em algumas unidades aqui do município. O avanço das doenças respiratórias tem preocupado o Ministério da Saúde. Em todo o país, a taxa média de vacinação é de 20%, bem longe da meta de imunizar todo o público-alvo, que é de 90%. Essa dose da vacina contra a gripe protege contra os seguintes vírus: H1N1, H3N2 e o vírus influenza B. No último sábado, o ministro da Saúde falou sobre a situação do nosso país. Vamos acompanhar. O vírus da influenza é a principal causa hoje de aumento de casos e óbitos por doenças respiratórias no nosso país. Estamos no mês de maio e isso pode ficar ainda mais forte ao longo do mês de maio, junho, julho, é quando começa o inverno mais rigoroso. Gente, é muito importante, né? Eu já falei em outras edições do nosso N, vale a pena, vai se vacinar, é uma picadinha simples, mas você aí fica bem protegido e preserva a sua saúde, né? A gente muda de assunto para falar que o INSS devolverá mais de 290 milhões a aposentados com descontos ilegais. Trata daquele escândalo, né, da instituição após uma investigação da Polícia Federal. A aposentados e pensionistas do INSS lesados por descontos não autorizados de mensalidades associativas começarão a receber a restituição do valor de mais de 292 milhões a partir do próximo dia 26. Segundo o INSS, todos que sofreram com os descontos em abril, independente de terem sido autorizados ou não, receberão a quantia que voltará até o dia 6 de junho, junto com seus benefícios. Tudo isso se deu após a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagrarem uma mega operação para aprofundar as investigações sobre um esquema nacional de descontos ilegais, motivando o INSS a suspender todos os descontos. O governo federal já havia se comprometido com a devolução das quantias descontadas no mês de maio e abril, mesmo sem mencionar os valores. O INSS começará a notificar cerca de 9 milhões de beneficiários que tiveram devoluções relativas a mensalidades de filiação e associações, sindicatos e outras entidades sociais. A instituição reforça que esse chamamento acontecerá exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. A Associação Brasileira do Déficit de Atenção está realizando uma ação para oferecer uma melhor qualidade dentro das escolas para alunos com TDAH. Em um novo esforço para promover a inclusão e garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, um novo projeto foi lançado com o objetivo de capacitar professores para lidar com as necessidades específicas de alunos com transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH. A iniciativa busca sensibilizar educadores sobre as características do TDAH e fornecer ferramentas práticas para criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e eficaz. A Associação Brasileira do Déficit de Atenção busca oferecer estratégias para uma melhor inclusão dos estudantes. O projeto visa esclarecer que o TDAH se trata de um transtorno neurobiológico que afeta a atenção e a impulsividade e a hiperatividade. Compreender essas características é fundamental para que os professores possam adaptar suas abordagens pedagógicas e oferecer suporte adequado aos alunos que enfrentam esses desafios. Olha, gente, tem um barco ecológico sendo construído aqui em Cubatão. O intuito principal do artista plástico é colaborar com o meio ambiente. Luiz Carlos Pereira, mais conhecido como Macarrão, é um artista plástico cubatense que vive inovando suas ideias na cidade. Através das suas mãos, ele já construiu um helicóptero, um carro e outros objetos. Agora ele está construindo um barco ecológico para colaborar com o meio ambiente. E um detalhe interessante, tudo é feito com material reciclável, cano de PVC, placas de trânsito, suporte para cortinas, placas de videogame, entre outros materiais. O objetivo é contribuir com o meio ambiente e até um passeio ecológico. Então, eu acho que agora eu me superei, né? Eu costumo frequentar essas praias de Santos, Praia do Góis, e a gente vê muitos detritos, né? Os turistas vêm, jogam garrafa PET, latinhas, e isso, de certa forma, afeta
o meio ambiente, né? Ali tem vidas marinhas. Então, e em Santos já tem equipes que trabalham com isso, recolhendo esses detritos que os turistas jogam nas praias, né? Então, em Cubatão, por que não desse barco já é um barco reciclado, né? O barco já é reciclado, que é de alumínio. Por que não de um barco transformar numa lancha, uma lancha ecológica, justamente para quê? Para a gente recolher os nossos manguezais ali no Pier do Casqueiro e em outros mares, entre os rios que nós temos aqui em Cubatão, recolhendo também esses detritos que a população joga, né? E a ideia principal é essa, transformar o barco em lancha para fazer esse social, recolhendo os detritos nos mangues. Esse barco, praticamente ele está pronto, ele já está 100% legalizado na Marinha do Brasil. O mês que vem eu vou tirar a raiz. É uma embarcação miúda, mas tem que ter habilitação, principalmente quando vai ter um motor de 15 HP. Ateliê Arte de Reciclar, aqui a mágica acontece, é igual o picadeiro, a mágica acontece. Nada se cria, na minha mão tudo se transforma, e transforma mesmo. E daqui mais um mês, quando eu tiver com a raiz na mão, eu creio que já vai dar para a gente começar os trabalhos aí nos nossos manguezais aí. Como eu sou também defensor do meio ambiente, né? Não poderia deixar de fazer esse trabalho aí. Muito bem, a gente abre as janelas da TV Câmara Cubatão nesse início de semana para acompanhar a movimentação aqui na nossa cidade. Pier do Jardim Casqueiro para você, né? Um dia nublado, começou chuvoso em alguns pontos aqui da nossa região, né? Diferente do final de semana, que foi bastante chuvoso, né? Com muita chuva, como já era previsto após aquele calorão que enfrentamos na última sexta-feira, tá? Tem previsão de chuva sim para hoje, mas é bem pouca, tá? 40% de chance de chuva para hoje. Essa chuva volta amanhã aqui para nossa região, que tem uma probabilidade maior de 60%. Faz agora 22 graus aqui em Cubatão, a máxima para hoje é de 23, né? 1 grau a mais aí. Sendo assim, a gente confere agora a previsão com a repórter Cris Castanheira. A terça-feira amanhece com sol entre nuvens, com previsão de chuva passageira ainda no período da manhã, podendo se estender durante a tarde. As temperaturas marcam mínima de 17 e máxima de 24 graus. Os ventos são leves em todos os períodos e a umidade relativa do ar tem variação entre 73% e 98%. O presidente Lula está na China para firmar novos acordos de parceria econômica para o nosso país. Ele chegou ontem a Pequim e participará de um seminário com empresários chineses e brasileiros. Lula também se reunirá com representantes de diversas empresas e comparecerá ao Fórum China-CELAC. Além disso, Lula irá jantar na residência oficial do presidente chinês Xi Jinping. E agora falamos de esporte por aqui. Vamos lá falar de esporte então, vou receber o Lucassena aqui comigo. Boa tarde para você, tudo certo? Boa tarde, tudo bem? Como você tá? De boa, como foi o fim de semana? Foi bom. Foi bom? Tranquilo. Bora lá então? Bora. Falar de esporte, porque teve vitória mais uma vez do Palmeiras, né? Pois é, Jefferson, a gente trouxe aqui ao longo da semana a expectativa de casa cheia, assim se fez. 29.709 palmeirenses foram até a Arena Barueri assistir a vitória do Palmeiras, até então o maior público da história do estádio. E quem foi lá acompanhou um primeiro tempo morno, né? Poucas chances claras de gol. Aí no segundo tempo, o Zubeldia colocou Oscar e Lucas Ferreira, acabou dando uma movimentada maior. Só que acontece, a tônica do jogo foi Palmeiras indo mais para o ataque, tendo mais posse de bola. Aí no segundo tempo, a gente foi acompanhando, ali Abel Ferreira foi expulso, eu vou comentar um pouquinho depois. Aí veio o Vitor Roque, né? Conhecido como Tigrinho, ele veio do banco. Ele fez a jogada do gol, a jogada começou pela esquerda, ele aos trancos e barrancos dominou a bola, ganhando a marcação, a bola ficou indo, voltando nos pés dele, ele olhou, levantou a cabeça, achou Felipe Anderson, que bateu, o goleiro Rafael fez a defesa, na sobra, caiu nos pés de Vitor Roque. O bandeirinha do impedimento, o VAR chamou, na hora que o VAR chamou, viu que não tinha impedimento, foi lá, o VAR foi lá e deu o gol para Vitor Roque, assim, dando o gol da vitória. Vou fazer só 2 colocações aqui, Jefinho. Primeiramente, vocês não acompanham a imagem.
A CBF precisa investir. Se a gente for ver o zoom que a CBF deu na hora para ver o impedimento, tá pixel, quadradinho. Aí isso aí tá parecendo até jogo, né? E outra, Abel Ferreira foi expulso. A gente vai acompanhar agora o lance. O Abel Ferreira, na hora que quase levou o colega de profissão cinegrafista, da detentora do jeito de imagem, quase levou embora. Abel Ferreira, calma, se o time ganhou, não precisa levar o colega junto. Sei que você ficou irritado, mas fica tranquilo, essa vitória deixou seu time na liderança. E o São Paulo, que era até então invicto, Jefinho, amigos de casa, fica na 10ª colocação e perdeu a invencibilidade. Mas pelo menos ganhou, né? E o Corinthians perdeu para o Mirassol. Exatamente, o Corinthians perdeu para o Mirassol e os torcedores estão na bronca com o Memphis, né? A gente vai acompanhar o Memphis aos 28, podia ter aberto o placar para a equipe corintiana com um gol de pênalti, só que ele quis cavar. Nessa que ele cavou, não conseguiu ganhar Walter, goleiro do Mirassol, foi lá e defendeu. Alguns jogadores do Mirassol ficaram até incomodados com o pênalti batido, mas aí já é muita questão em relação ao futebol, que a gente tem que aprofundar mais sobre a questão da chatice que o futebol está se tornando. Só que esse gol fez falta. O Corinthians saiu até na frente no primeiro tempo, o próprio Memphis fez uma cobrança de escanteio na cabeça do zagueiro corintiano Kaká, ganhou da marcação ali, a bola foi milimetricamente colocada na cabeça do zagueiro, voltou do segundo tempo, o Mirassol foi lá e empatou. Christian recebeu a bola pela esquerda, o lateral Reinaldo fez a ultrapassagem, dominou a bola, tocou para o meio da área, Edson Carioca empatou para o time de Mirassol. E aí, o segundo gol da equipe do Mirassol, outro lançamento para a esquerda, dessa vez o Reinaldo, ele dominou a bola, ganhou da marcação, foi fazer o cruzamento, a bola acabou batendo no zagueiro corintiano, Hugo Souza caçou borboleta, saiu do gol, não conseguiu achar a bola, aí Gabriel ficou ali com todo o espaço, livre, igual a Mandurinha no céu de verão, foi lá, deu números finais à partida. Era para ter sido 3, mas teve um gol anulado do Mirassol, muito bem anulado, na hora que o jogador foi disputar a bola, bate no braço dele. Fim das contas, o pênalti que o Memphis quis inventar batendo de cavadinha, recurso do jogador, fez falta, Corinthians perdeu a primeira no Brasileirão com o Dorival Júnior, Jefinho. Antes da gente vir aqui para nossa região, antes de falar do Santos, o Lucas chega agora com a informação da seleção brasileira, é isso? Pois é, Jefinho, a gente trouxe aqui a questão do Ancelotti. 2 jornalistas, David Ornstein, do New York Times, e Fabrício Romano, uma das principais fontes esportivas do mundo, anunciaram que Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. Ele que teve a sua despedida ontem no El Clásico, lá na Espanha, 4-3 para o Barcelona. A partir do dia 26 de maio, ele assume como novo treinador da seleção brasileira. Então, a gente estava naquele será que vem, será que não vem, quem será? Tudo leva a crer que Carlo Ancelotti será o novo treinador da seleção brasileira, o 4º estrangeiro na história da Canarinha, Jefinho. Boa sorte aí, que venha uma boa fase para a seleção brasileira, né? Aí para o nosso país. Agora descemos a serra para falar do Santos, sim, que vai enfrentar o Ceará Seninha com mudanças, é isso? Exatamente, a gente desceu a serra para falar do Santos, mas vamos subir, né? Porque o Santos vai enfrentar o Ceará no Allianz Parque, vai ter mudanças no time principal. João Schmidt sai para a entrada de Bom Tempo, Aderlan entra no lugar de Luizão e Tassiano volta para a equipe titular ali no meio campo. E também tem 3 novidades no banco de reserva. Zé Rafael pode estrear na equipe hoje, está relacionado. Barreal, que volta de lesão. E Souza também, que volta de lesão. O Santos está na 19ª colocação, né, com 4 pontos. A vitória deixa o Santos na primeira parte ali, no primeiro time a sair da zona do rebaixamento. Só que vai enfrentar o Vozão, né, o Ceará, que está bem no Campeonato Brasileiro, que se ganhar, Jefferson, amigos de casa, se o Ceará ganhar, vai para a 5ª colocação. Então, ou seja, não vai ser um jogo fácil, nem para o Ceará, nem para o Santos. O Cassiano vai acompanhando e vai trazer os detalhes para você aqui no nosso N1, que agora muda de assunto no esporte, né? A gente sai aí do mundo da bola, do gramado, para falar de água, Seninha. Exatamente, Jefferson, porque no último sábado foi de natação aqui em Cubatão, com um festival para crianças, adolescentes e idosos. Além disso, nesse evento, teve uma presença ilustre e vamos acompanhar agora na reportagem. Foi um dia de agito na piscina do Romeirão. Nadadores entre crianças, adolescentes e adultos estiveram participando do festival de natação sediado em Cubatão. Presente no evento, o vereador Topete prestigiou os atletas, além da presença da medalhista olímpica brasileira, Kathleen Souza. Quero agradecer desde já a Secretaria SEMES por promover esse evento, primeiro festival de crianças, adolescentes e idosos. E desde já agradecer a presença da Kathleen, que é uma jogadora que foi aqui de Cubatão e hoje é jogadora profissional que joga no Al Nassr, na Arábia Saudita, que veio prestigiar esse evento junto com a família dela. Kathleen, medalhista olímpica do nosso país, representa muito bem a nossa nação brasileira, hoje está fora e veio prestigiar aqui esse evento na cidade de Cubatão. Como que é para você estar participando nesse momento? Eu fico muito feliz, eu vim especialmente pelos meus sobrinhos, mas fico muito feliz de ver que
o esporte, né, motiva muita gente, motiva a mim, por exemplo, abriu muitas portas para mim e fez eu chegar onde estou no momento. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui prestigiando o esporte e essa criançada toda. Vai arriscar alguma coisa na piscina ou por enquanto só observar mesmo, só torcer? Eu acho que a piscina não é minha praia. Se tivesse uma bolinha aí, talvez eu pulava para pegar. Kathleen participou ativamente do evento, conversou com todos os presentes, tirou foto e até mesmo realizou a entrega de medalhas. E mais uma vez, hora de ir para a água. Mas antes, os ajustes finais, uma conversa, alinhamento e o pulo na água. O festival de natação foi para todas as idades. Um exemplo é a dona Hilda Maria, que se emocionou após ganhar a medalha. Me sinto muito orgulhosa, que tem muito jovem que não faz ainda o que eu faço com 75 anos. E isso é a minha vida, é a minha saúde, é tudo para mim. Qual a importância de você cuidar da sua saúde dessa maneira com a natação? A importância total cuidar da minha saúde. Eu não venho aqui para competir, eu venho aqui para fazer exercício, para me manter bem na minha idade. Eu tô vendo que a senhora está se emocionando. Por que dessa emoção? Porque na minha idade, aqui no meio dos jovens, me sinto emocionada. Tá certo, então parabéns, eu que acompanhei nesse final de semana, parabéns a todos que conseguiram nadar ali e ganhar medalha, como a dona Hilda que se emocionou na matéria. Você encararia a piscina? Ah, sem dúvida. O clima que fez no final de semana não me apetece um pouquinho, mas na hora a gente vai lá e entra sem problema nenhum. É isso, então. Depois do intervalo tem o nosso quadro Saúde Plena. Hoje vamos falar aí com Lidiane Chaves sobre o Maio Amarelo, né? O combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes. E nós estamos sendo nas redes sociais. Nas redes sociais, Jeff, @TV Câmara Cuba, no Facebook, YouTube, Instagram. Não sai daí, última notícia, a primeira edição volta já. No Brasil, a gente olha para frente com esperança, tem fé e arregaça as mangas. Neste governo, a saúde é prioridade. A gente trabalha para que cada brasileiro e brasileira receba o atendimento que precisa. Seja uma consulta nas unidades de saúde, seja na vacinação, no acesso a medicamentos gratuitos ou no exame necessário para uma possível cirurgia. A gente trabalha para reduzir as filas. A gente trabalha por um SUS cada vez mais presente, universal e integral, capaz de alcançar toda a nossa população. A gente trabalha para cuidar da população em todas as etapas da vida, pela mãe e por quem ainda nem chegou. A gente trabalha para garantir profissionais de saúde qualificados, para garantir investimento em tecnologia de ponta e para garantir atenção em todas as etapas. Trabalha por um Brasil sorridente, por um Brasil saudável. Trabalha ao lado da ciência e do respeito pela diversidade. Esse é o Brasil bem cuidado que queremos. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Nós já estamos de volta com o seu Últimas Notícias, primeira edição. Neste mês é realizada a campanha Maio Laranja, uma campanha sobre o combate do abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje nós vamos falar sobre como identificar os sinais e entender os danos psicológicos causados, então, por conta disso. Está no ar o quadro Saúde Plena. Comigo, então, em mais uma segunda-feira, eu recebo a psicóloga Lidiane Chaves. Lid, boa tarde para você. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Jefferson. Iniciamos aí, né, maio com um tema tão forte, tão intenso, tão delicado, mas que não podemos deixar de falar, né? Sem sombra de dúvidas, Lid. Então, como identificar, né, esses sinais ali de um abuso, de uma vítima de um abuso sexual? Então, é interessante, né, ficarmos atentos com os sinais, porque eles podem surgir tanto no comportamento quanto no corpo,
né? Então, o medo excessivo, uma ansiedade, uma tristeza profunda, o isolamento, comportamentos regressivos, né? Como, por exemplo, a mudança de humor, resistência a certas pessoas, então algumas dores, principalmente genitárias, né? Então sangramento. Então esses são alguns sinais que podem ser manifestados. Então ou o cuidador, né, o responsável, está atento a esses pequenos detalhes que a criança ou adolescente pode sim vir, estar emitindo sinais. Ô Lídia, aquele fato da pessoa estar mais reclusa, ela não querer mais participar de algo que fazia parte da rotina dela, ir para a escola, ir numa praça, ir brincar, se interagir com alguém, essa criança ou adolescente, isso pode ser também um sinal, né? Sim, porque está fugindo um pouco ali daquele comportamento que ela tinha anteriormente, né? Então, avaliar todo aquele contexto do qual está atualmente e anteriormente. Então, quanto mais precoce fazer essas identificações, mais rápido, né, o acesso ao tratamento, ao cuidado, à prevenção a essa criança ou adolescente, mais viável será, né? Sem dúvidas. E para a gente entender melhor, né? Qual a diferença entre o abuso sexual e a exploração sexual infantil? Porque tem uma diferença, né, Lídia? Sim. E algumas pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Então, o abuso sexual, ele é quando vem remetido do corpo da criança, né? Quando tem o toque, os olhares, aí sim a gente pode ser considerado como um abuso sexual. E aí a exploração é quando usa, né, daquela criança, daquele adolescente, como meio de benefícios, como prostituição, também remetido como troca de favores, né? E aí colocando sim a criança mais ainda num lugar de vulnerabilidade e expondo essa criança, né, uma exploração do corpo dela, né? Então isso tudo pode ser sim considerado uma exploração sexual. Ô Lídia, de que forma, né, o abuso sexual ele afeta, sem dúvidas, né, o desenvolvimento da criança, o crescimento dela e também o psicológico? Como eu disse, né, o tão importante fazer a identificação e precoce desses sinais, porque o quanto antes cuidar, levar em redes de apoio, dar todo amparo para essa criança, para esse adolescente, mais eficaz é ser o tratamento e não que vai abonar o transtorno, o trauma que essa criança, esse adolescente veio a ter, né? Mas ela vai ter um suporte para que ela tenha uma condição mais amena para lidar com esses conflitos que com certeza vai trouxeram marcas, né? E vai desencadear nessa vida adulta. Ô Lídia, o tato com essas crianças e adolescentes nesse momento é fundamental, né? Como é que a gente pode conversar de uma maneira com essas crianças e adolescentes sem ser de uma maneira invasiva, sem assustá-los, sem causar mais trauma, né? Um diálogo conforme a idade da criança, não trazer termos, né? Então, assim, conforme a idade que a criança se encontra, ter um diálogo mais dinâmico, apresentando as partes do corpo para ela, trazendo para ela exemplos na escola, no âmbito familiar também, no contato de outras pessoas. Então, trazendo para ela o que pode, né, vir a ocorrer e trazer principalmente a segurança para ela, né? Trazer que ela se sinta segura para falar de qualquer situação que ela se sinta aí ofendida, se sinta
não negligenciada, que ela se sinta desconfortável, né? Então, que ela tenha essa segurança, esse conforto em falar com o responsável, o cuidador. E nesse ponto, ela se sentir segura, a criança, o adolescente, né, também do familiar, desse familiar passar essa segurança para ela. Acho que isso é um fator também fundamental, de não ver este familiar, né, Lídia? Acho que isso é primordial, como uma barreira. Passar essa segurança para que ela se sinta à vontade de ir lá e conversar também com o familiar, sem sombra de dúvidas. É possível que uma criança invente um abuso sexual, Lídia? Como que a gente pode diferenciar uma fantasia de uma realidade? Precisamos, mais uma vez, né, ficar atentas a esse comportamento, porque se for uma fala muito frequente, repetitiva, é interessante levar para uma avaliação, procurar um profissional, e daí sim, né, nesse processo vai ser realizado um trabalho com a criança, né, e aí sim, ali dentro daquele trabalho pode sim identificar alguns pontos que dá indícios, né, a um suposto abuso. Lídia, quando a pessoa tem uma certa confiança em mais uma pessoa, né? Por exemplo, digamos que ela confia mais em um professor. Ela foi até esse professor ali, né, para poder denunciar, falar sobre um abuso que ela sofreu. Quais os primeiros passos que essa pessoa deve fazer com a criança? Primeiramente, agradecer a criança pela confiança, né, para aquela escuta que ela depositou àquela pessoa, e em seguida procurar um conselho tutelar, né, os órgãos sim responsáveis, que aí sim vai ser feito todas as medidas, né, cabíveis para dar dando andamento no caso dessa criança, desse adolescente, enfim, para que ela tenha esse suporte para seguir de uma maneira mais confortável aquela situação. Sem dúvidas, e principalmente o abraço. Acho que o abraço é uma coisa naquele momento que é um conforto, é um acalento, a criança vai se sentir, né, ainda mais abraçada, né, Lídia, nesse momento? Exatamente, porque esse momento, né, de abuso, de violência, a criança, né, porque a grande maioria acontece ainda na primeira infância. Então, ela já carrega um sentimento de culpa muito grande. E ela não consegue se ver como a vítima da situação, infelizmente a grande maioria. E isso vai perpetuando por muito tempo, e principalmente se não vem a ajuda de imediato. Então, aí quando chega na vida adulta, isso já transborda, e aí vem, né, transtornos e bloqueios de que essa pessoa pode e deveria ter um desenvolvimento, né, tranquilo, saudável, e não teve, né, devido à interrupção nesse momento tão importante da vida dela, que é a primeira infância. Lídia, eu puxei agora essa pergunta sobre o abraço, né? É algo que eu quero falar agora com você que me veio à mente, já fugindo rapidamente do nosso tema. Por que a gente se sente tão, literalmente, abraçado com o abraço? Por que é tão confortável pra gente, em determinadas situações, o abraço? Que foi algo que nós sentimos bastante na pandemia, né? Porque você, como psicóloga, você pode me explicar a importância desse acalento do abraço, Lídia? Por quê? Esse contato, né? A necessidade desse contato. E olha só, nós iniciamos, né, maio falando sobre o Maio Laranja, que é a campanha que a gente levanta sobre o abuso infantil e a adolescência. E nós também temos em maio a Furtacor, né, que é uma outra campanha que fala sobre o cuidado materno. E aí, respondendo sua pergunta, nós, quando, né, nascemos, nós somos abraçados, nós somos acalentados. Então isso nos remete para esse momento, os primeiros contatos, né, da nossa vida ainda intrauterina, porque tem toda o sentir, né, do maternar, e aí essa necessidade de se sentir abraçado. E tem, né, isso é um dos exemplos também, inclusive, né, eles colocam no avião, em caso de emergência, qual a posição que você precisa ficar, né, em posição fetal. E aí o que? Nesse momento é do abraço, é o momento que você está todo acolhido ali. Então esse momento é tão importante, e por isso que a gente se sente, né, tão confortável no momento do abraço, né? Tão acolhido.
Lid, quais são os principais desafios enfrentados, né, por vítimas ali de abuso sexual, principalmente na fase adulta? Não somente carregar essa culpa quando, né, essa pessoa não consegue, não tem ainda o fortalecimento de procura a ajuda profissional para estar cuidando dessas feridas que foram abertas há tantos anos, tempos atrás, enfim, na vida dela, e isso acarreta como uma insegurança, baixa autoestima, né? As relações acabam sendo afetadas, se torna uma pessoa mais reprimida, o isolamento. Então, essas são algumas das consequências que isso pode acarretar. Tá certo, então eu recebi aqui a psicóloga Lidiane Chaves no mais um quadro Saúde Plena para falar desse assunto tão importante, né, pra gente. Lid, muito obrigada mais uma vez. Boa semana para você. Volte sempre aqui com a gente, tá? Obrigada. É isso, então nós ficamos por aqui. Lembrando que hoje, logo mais às 6h15, tem Lucas Sena com a nossa segunda edição. Eu volto então amanhã. Uma ótima tarde para você. Tchau!